Vamos entender que ele ganha esse nome de reino de cruzeiro por causa que o cruzeiro era usado para marcar locais, né? O reino do cruzeiro ele fala muito sobre o momento de transladação, momento de passagem, momento de mudança. Tem grande similaridade com o campo das almas, mas não é a mesma coisa, são duas coisas totalmente diferentes. Outra coisa que nós devemos definir é que a cruz, ela se personificou, ela ganhou ali, né, um título mediante aos cristãos, mediante aos católicos, como símbolo da sua crença, da sua fé, por causa da sua crença que Jesus morreu na cruz para redimir o pecado da humanidade. Porém, ela sempre foi um método de execução muito usado em Roma, mas muito antes de Roma pelo Império Aquemênida, né? Outra coisa que nós temos que entender, né, para quem não conhece, existe uma religião chamada Zoroatrismo, que é uma das mais antigas do mundo. Essa religião Zoroatrismo foi fundada pelo profeta Zaratustra, né, ou Zoroastro, como era chamado pelos gregos. E tinha uma crença que aquele que era condenado, né, pelos seus crimes ali, seja qual fosse o crime que ele fosse condenado a esse método de execução, era porque ele não poderia ser enterrado nem queimado, já que o fogo e a terra para eles são sagrados. E sabe aonde esse profeta viveu? Ele viveu aonde é o atual Irã, né? Há quantos anos? Há 1200 anos antes de Cristo. Ou seja, a cruz usada hoje pelo cristianismo não é um símbolo cristão, tá bom? Só que ele ganhou esse peso por causa daquela crença lá de Jesus ter morrido na cruz para a redimissão do pecado. Mas não é um símbolo cristão. Lá no início do vídeo, quando eu falo que o reino do cruzeiro é um momento de transladação, de passagem, a gente sabe historicamente que quando havia as cruzadas, havia as expedições, ao chegar naquele local a fim de propagar a sua fé ou até mesmo impor sua fé, uma das primeiras coisas que eles estabeleciam era a sua igreja, colocavam lá o cruzeiro, né, que para eles era um símbolo de fé, de inspiração, mas que na verdade sempre foi um símbolo de condenação. Então hoje na Quimbanda nós temos o cruzeiro, né? Algumas casas têm um cruzeiro, tem a cruz ali, não fazendo uma apologia ou tendo essa crença, né, sincrética de Jesus Cristo, que morreu na cruz para libertar a humanidade dos seus pecados. E sim, lembrando da história daquele povo banto que foi trazido escravo porque o rei Menicongo se converteu ao catolicismo e aquele que não se convertia era vendido como escravo. Através da história nós sabemos, né, que esse povo banto chegou no Brasil, começou a mesclar seu culto com a pagelância indígena e com o passar do tempo se criou as ramificações de Quimbanda. E hoje se estabelece dentro do culto de Exu e Pombogira um reino chamado Reino do Cruzeiro, que fala sobre esse momento de transladação, de mudança. Até porque a morte não é o fim das coisas, e sim o início de muitas delas. Por isso que o campo do Cruzeiro tem grande coligamento com o campo das almas, tá? Uma outra coisa que nós devemos entender é que a cruz que está estabelecida no templo de Quimbanda não é uma apologia ao secretismo, ao catolicismo, à crença cristã, tá? E sim ao seu verdadeiro significado, que sempre foi uma condenação.